Sesdai, Saksabai. Eu estou cumprimentando em Khmer, que é a língua do Camboja. E a propósito, se você não viu ainda o documentário que eu fiz sobre o Camboja, na minha experiência que eu tive lá, junto com a missionária Jussara, que é minha mãe cambojana, procura pelo título de Pés Descalços. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você e você vai gostar muito desse documentário. Eu tive a oportunidade ano passado também de estar na Europa e eu conheci algumas igrejas históricas, igrejas daquela época medieval, que são belíssimas, com muita arte, impressionante mesmo como é que elas são monumentais, não é? E hoje eu tive uma experiência que me fez lembrar delas, mas é porque eu também participei, eu pude ver uma igreja histórica aqui no Japão, aqui em Tóquio, uma igreja que marca o início do movimento pentecostal. Foi uma igreja fundada por missionários americanos e eles são da Assembleia de Deus, essa é uma igreja Assembleia de Deus, e eles marcaram esse movimento pentecostal no Japão. E eu achei muito legal conhecer essa igreja, ver a história e ver que essa família missionária, eles conseguiram alcançar japoneses nacionais e fazer discípulos. E essa igreja estourou, vamos dizer assim, causou um grande avivamento, né, naquela época. E até hoje permanece firme mesmo após a Segunda Guerra Mundial, onde o cristianismo foi até mais ali restrito, mas eles permaneceram firmes e é uma igreja de um grande valor nacional hoje e mundial também para nós, essa igreja aqui em Tóquio. E o que me chama a atenção é porque eu estava lendo um livro de um pastor japonês e ele fala um dos motivos por que alguns missionários ocidentais não têm sucesso no Japão ao implantar seus trabalhos, e uma das coisas que me chamou a atenção foi isso, porque muitas vezes, como missionários, eu vou me incluir nisso também, às vezes a gente tem essa ideia de sermos o missionário, aquela ideia do desbravador, o super-herói, aquele cara que vai chegar no país e carregar a bandeira, o manda-chuva, eita que palavrinha, né, manda-chuva. Mas enfim, o cara que vai ser reconhecido e as pessoas vão, meu Deus. Então, às vezes o missionário ocidental chega com essa imagem e acaba não conseguindo maior espaço no país onde ele está, e ele, principalmente aqui no contexto do Japão. E ele fala da necessidade de nós alcançarmos os nacionais, ou seja, no contexto do Japão, os próprios japoneses, e levantá-los como líderes para prosseguirem com o trabalho, para que a igreja tenha a cara do próprio povo. Então ele fala que é muito importante isso aqui para o Japão, que as igrejas elas sejam contextualizadas na cultura do japonês, porque é mais fácil de ele entender e não tão ocidentalizadas. Mas eu quero marcar essa importância que nós temos de alcançar os nacionais e de levantá-los para serem os líderes e multiplicarem essas obras. Como, por exemplo, eu citei aí no vídeo passado, falando um pouco sobre a China, você pode ver depois aí, confere que foi bem legal. Mas a gente sabe que a China, o governo ele tem marcado pressão, tem ficado ali firme no controle da população, de dados pessoais. Eu estive ali passando pelo aeroporto e lá no aeroporto eles colhem a impressão digital, eles tiram foto de você, então todos os seus dados são coletados pelo governo. E há essa suspeita de que essa empresa chinesa, a Huawei, está coletando dados pessoais através de seus produtos e está havendo aí uma discussão global a respeito dos produtos da Huawei ou não, se vai usar ou não, né? Alguns países estão limitando o uso, né, dessa empresa, mas enfim, como chegar dentro de um país desse, sendo você estrangeiro, e abrir uma obra sabendo que ali há leis que restringem o trabalho missionário. Então a melhor forma é você levantar nacionais, pessoas do próprio país, para que eles avancem na obra, assim como também em outros países, como por exemplo o Camboja, né, e outros países aí que precisam mesmo, que são muito restritos ao cristianismo. Então eu vejo essa necessidade de nós levantarmos uma liderança que seja de nacionais, de pessoas do próprio país. E voltando mais uma vez para você que tem um chamado missionário, para que você esteja sempre atento a isso, essa necessidade, e ao mesmo tempo buscando criar meios criativos
de acessar a comunidade, de acessar essas pessoas e alcançá-los com o Evangelho. Eu já afirmei no vídeo passado, eu quero reafirmar nesse vídeo, de que você, como que tem um chamado, você deve aprender a bater nas portas, buscar um meio de você ter acesso a esse país. É claro que é muito importante, sim, nós, como mesmo sendo ocidentais, entrarmos nesses países, como por exemplo o Japão. Temos menos de 1% de cristãos aqui, são 0,58% de cristãos, segundo dados do ano passado. Ou seja, o Japão é considerado um país como povos não alcançados. Ele entra nessa lista porque os cristãos que tem aqui, por si só, não estão conseguindo se multiplicar o suficiente. Então precisamos sim de mão de obra de missionários, mas precisamos entender também que nós devemos ser aqueles como apoio e suporte para esses cristãos, para que eles avancem, carreguem, se alastrem como fogo aqui, pegando fogo em toda a nação. E você, como missionário, como quem tem chamado, você deve bater nas portas e criar meios para você estar aqui. Não espere apenas alguém chegar diante de você e falar: eu vou te patrocinar, eu vou te ajudar, eu senti no coração. Não, faça por onde, ande pela fé, não é? E busque pesquisar, estudar melhor sobre esse país aonde você quer ir. É isso aí, e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Se você tem alguma dica, deixa aí no comentário. Também, se você gostou, clica no joinha, compartilhe com seus amigos e a gente vai avançando aí. Abração!